Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao GEPAR, Grupo Espírita, Paz, Amor e Renovação. Há alguém chegando pela primeira vez à nossa casa? Todos já conhecem o GEPAR, né? Sabem também que nós funcionamos aqui, neste prédio mais novo, mas continuamos ainda exercendo atividades aqui à beira da lagoa, com a nossa creche e as oficinas, tá? Vamos pedir a gentileza de desligar os celulares ou deixarem no modo avião. Então pedimos para fazer uns avisos que o nosso centro, né, ele faz o serviço de atendimento fraterno às segundas-feiras antes desta reunião, porque após fica muito tarde, né, para as pessoas deixarem a localidade. Mas há outros dias de atendimento, na quarta-feira, na quinta, aos domingos também, depois da nossa reunião, tá ok? Antes de nós lermos a página, eu estou aqui com uma correspondência que nós recebemos lá em casa, da Rádio Rio de Janeiro. Se vocês não conhecem, a Rádio Rio de Janeiro é a rádio pioneira que fala sobre espiritismo há muitos anos, está passando por uma situação dificílima. Tanto que está pedindo aos colaboradores antigos para colaborarem mais um pouquinho, né? A Rádio Rio de Janeiro só funciona na AM, 1400 AM, mas a gente pode localizar na internet www.radioriodejaneiro.am. Deixa eu ver aqui para não falar bobagem. No meu computador já está direto, né? Eu só aperto o botãozinho. A Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, ou tá aqui, tem o e-mail deles, tem o Clube da Fraternidade, tem no Facebook também, se colocar a Rádio Rio de Janeiro, todos vão localizar. E é de imensa valia, principalmente para aqueles que não podem se locomover, para aqueles que estão passando por situações difíceis. Então, é muito importante que nós, se alguém tiver alguma comunicação, alguma informação, se quiser saber, está aqui comigo a correspondência. Realmente a situação é muito séria no momento. Então vamos ao nosso texto. Renovação em amor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Está em Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos. Se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa de que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos, em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço, e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Do livro Ceifa de Luz,
através da psicografia do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então vamos neste momento fechar os nossos olhos físicos, olhar para dentro de nossas almas e encontrar aquele local seguro que nos conecta ao mais alto. Deus, Pai Todo-Poderoso, que é todo poder e bondade. Jesus, nosso Mestre Maior, que trouxe para nós todos os ensinamentos necessários para que pudéssemos crescer e nos tornar pessoas melhores. Aos amigos da espiritualidade, especialmente aqueles que nos ajudam a coordenar esta reunião, que possamos agradecer a todos e pedir a proteção neste momento, para que a nossa reunião transcorra em clima de paz, de harmonia, de serenidade e de todo o aproveitamento que nós possamos tirar das palavras que serão ditas pelo nosso expositor da noite. Que ele seja igualmente abençoado, instruído e orientado para nos trazer a palavra que precisamos ouvir. Graças a Deus que assim seja. O expositor de hoje é o Luiz Cláudio, médium da casa, tarifeiro da nossa casa, vai trazer um assunto muito interessante para todos nós, que é mediunidade. Tá? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, que já nos envolve, possa nos manter todos tranquilos, serenos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós aqui. Como dito, mediunidade. No Evangelho de João 14, encontramos uma afirmativa de Jesus quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu não teria dito. E um pouquinho mais adiante, em João 16, encontramos uma outra afirmativa, quando ele diz: muitas coisas ainda tenho por vos revelar, mas não podeis suportar agora. Quando assim o for, o Espírito de verdade retornará, trazendo o Consolador prometido pelo meu Pai. Coube ao Espiritismo, o Consolador prometido, a partir de metade do século XIX, revelar não só as muitas moradas da casa do Pai, como todas as grandes revelações que o Espiritismo nos trouxe, possibilitando a nossa fé raciocinada. Mediunidade, algo que sempre existiu na história do homem, de uma maneira mais contida, e que a partir dali, de metade do século XIX, comandado pelo próprio Jesus, abrem-se todos os canais mediúnicos em todas as regiões do planeta, o que vem num crescente de lá para cá. E isso só foi o advento do Consolador prometido, o Espiritismo, só foi possível pelo mecanismo da mediunidade. Mas o que vem a ser a mediunidade? Uma das definições nós encontramos na obra O Consolador, obra de autoria espiritual de Emmanuel, em 1941, pelas mãos de Chico, quando ele diz: mediunidade é a verdadeira luz a ser derramada sobre toda a carne, conforme prometera Jesus para o tempo do Consolador, ou seja, de 162 anos para cá. Continua Emmanuel nesta obra definindo mediunidade como sendo a melhor
oportunidade de redenção oferecida pelo Pai aos seus filhos misérrimos. Veja, a melhor oportunidade de redenção oferecida pelo Pai aos seus filhos misérrimos. Todos nós já sabemos que estamos nesse planeta de provas e expiações em busca do nosso progresso, da nossa evolução. E como é que evoluímos? Identificando os nossos erros, as nossas falhas, via o arrependimento, lembrando que arrependimento é quando a gente toma consciência de tal forma que não mais voltamos a cometer, é diferente do remorso. Remorso a gente está ali, mas daqui a pouco acaba fazendo de novo. E a partir do arrependimento, o próximo passo, a reparação. E isso se dá por um único caminho, no caminho servir no bem. Servir no bem, servir ao semelhante. Esta definição de Emmanuel mostra-nos com muita clareza. Todos nós evoluímos servindo no bem aos nossos semelhantes. O médium, ele vem psicoorganicamente preparado para servir aos encarnados e aos desencarnados, com muito mais capacidade de servir no bem. Mas o que vem a ser médium? Em espiritismo, os melhores esclarecimentos, obras básicas. Aliás, espiritismo se aprende com Kardec. Então vamos nas obras básicas. Já no Livro dos Espíritos, a pedra fundamental, nas suas introduções, na introdução de número 4, Allan Kardec define médium como sendo o intermediário entre o espírito e o homem. Ou seja, o medianeiro entre o mundo espiritual e o mundo material. Mais adiante, vamos pensar uma outra colocação sobre médium, na questão 495, que é respondida em conjunto por São Luís e Santo Agostinho. Ali eles fazem menção de que todos nós somos influenciados pelos nossos anjos guardiães. Todos nós, sem exceção, cada um tem o seu. E a partir do momento que somos influenciados por eles, todos nós somos médiuns, em níveis de sensibilidade diferentes. Ratifica esta informação o próprio Kardec na Revista Espírita de 1869, quando ele diz que a mediunidade abarca a toda a humanidade, uma vez que todos são influenciáveis pelas inteligências invisíveis, seja pelo bem ou seja pelo mal. Os nossos mentores, os nossos benfeitores, nos intuem as boas ideias, mas não nos controlam, pois respeitam o livre-arbítrio. Já os nossos obsessores, esses tentam nos controlar da mesma forma. No Livro dos Médiuns, lá no seu capítulo 14, Allan Kardec faz menção ao médium atuante. O que vem a ser médium atuante? É aquele que tem faculdades patentes e que regularmente lhe são apresentados. Assim, a partir de agora, quando falarmos em médium, já não estamos falando de todos nós. Estamos falando daqueles que têm essas faculdades patentes, como disse Kardec. Que faculdades são essas?
as mais diversas faculdades mediúnicas: psicofonia, psicografia, vidência, intuição, mediunidade de cura, efeitos físicos, e assim vai para uma extensa lista. Ainda nas obras básicas, encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, sob o título "Dai de graça o que de graça recebeu". Vamos voltar lá no Consolador? Mediunidade é a melhor oportunidade dada pelo Pai para a redenção dos seus filhos misérrimos. No item 10 desse capítulo 26, Allan Kardec coloca que a mediunidade é uma coisa santa e deverá ser exercida com santidade. Santidade no sentido de seriedade. Continua que a mediunidade deve ser exercida pela utilidade. O que é utilidade? Utilidade ao semelhante, utilidade a terceiros, e não ao médium propriamente dito. Jamais ser exercida com futilidade, jamais para promoções pessoais, jamais para espetáculos, jamais sendo cobrada. E quando a gente fala em jamais sendo cobrada, não é só aquele médium que cobra lá X reais para fazer a sua consulta. É ser cobrada, seja de que maneira for, direta ou indiretamente. Pois quando o médium utiliza da sua mediunidade para criar uma relação de influências, onde ele tem objetivos outros que não o servir, ele está cobrando. E isto é um afronto direto à própria mediunidade, pois definido como a melhor oportunidade de redenção oferecida pelo Pai, e não para ser utilizado como um instrumento de benefícios próprios. Como falamos, a mediunidade sempre existiu na história da humanidade, de forma contida, sim, e com diversos nomes. Na Grécia Antiga, encontrávamos as pitonisas, os oráculos. Entre os hebreus, os profetas. Nos países nórdicos, os xamãs. Nos povos indígenas, os pajés, que sempre ouviam as vozes dos deuses a orientá-los. E entre os cristãos, magos, santos ou bruxos. Quantos de nós, no passado, por ter apresentado uma faculdade mediúnica, podemos ter tido o destino da fogueira? A mediunidade se divide em dois grupos. O grupo dos missionários e o grupo dos demais, que vamos chamar aqui dos gerais. Os missionários, eles trabalham no campo das missões. Os gerais trabalham no campo das provas. Os missionários são em pouco número em relação aos demais. São espíritos mais evoluídos e que retornam à carne em missões em prol da humanidade. Tem por característica marcante a humildade. Eles guardam a qualquer custo a humildade. Não tem o mínimo objetivo da notoriedade pelos seus feitos, nem pelos próprios feitos, mas sim o objetivo da utilidade, do benefício conquistado com a sua missão. Missionários
médiuns, alguns contemplados com as mais diversas faculdades mediúnicas, outros com poucas, alguns que vieram na carne como sábios, outros até como ignorantes, mas que cumpriram as suas missões. Ficaríamos aqui a noite toda lembrando desses missionários, mas vamos ver alguns casos, a começar por Joana d'Arc, a jovem camponesa que na sua analfabeta, que na sua adolescência começa a ouvir as vozes dos santos que as direcionavam para auxiliar a guerra dos 100 anos. E seguindo aquelas orientações, conseguiu ela se engajar nas forças e, continuando seguindo as orientações, a oferir vitórias tidas como impossíveis. E rapidamente ela foi conquistando notoriedade, respeito entre os outros comandantes e até mesmo no rei. E quando a gente conquista notoriedade de alguns, conquista o despeito de outros, e for atraída por um sacerdote cristão em 1431, a denunciando como bruxa, pois ela ouvia a voz dos espíritos do mal. Julgada num auto de fé, fora condenada a queimar numa fogueira, colocada amarrada de pé sobre uma fogueira ali no auto de fé, diante dos diversos sacerdotes. Na hora que foram atear fogo, ela clamou por um crucifixo. Que bruxa pediria um crucifixo na sua hora derradeira? Mas eles não deram. E no que o fogo começa, um homem do povo tira o seu crucifixo, coloca a ponta de uma vara, atravessa o fogo e encosta em seu peito. E a chama cresce e ela fica impassível. Nenhum grito, nenhum gemido, como se nada estivesse sentindo. E as únicas palavras que pronunciou foi no seu brado derradeiro, quando disse: as minhas vozes são de Deus. E desencarna. Os sacerdotes se entreolharam. E um deles verbaliza: acho que queimamos uma santa. O que somente 489 anos depois, o Vaticano reconheceu o erro e a canonizou Santa Joana d'Arc, a padroeira da França. Outros missionários que todos nós conhecemos, Eurípides Barçanufo, que contemplava praticamente todas as faculdades mediúnicas, um médium de extrema versatilidade, psicofonia, psicografia, cura, intuição, vidência, clarividência. Aliás, bicorporeidade, que é uma das mediunidades raríssimas. Ele, como Antônio de Pádua, a bicorporeidade permite que o médium entre num estado de transe, como se estivesse num estado de hibernação. Se você for acordar, não consegue. E o espírito se transporta para outro lugar, levando parte do perispírito. E consegue se materializar com tangibilidade. No livro dos médiuns, encontramos o relato de Antônio de Pádua. Ele estava em Pádua, na Itália, ao púlpito, no seu monastério, onde ele pregava para os seus companheiros, e de repente, espiritualmente, foi avisado que o seu pai iria ser executado em Lisboa, acusado de assassinato, um crime que ele não cometeu. E ele se debruça sobre o púlpito, entra em estado de transe e se materializa a 2.300 quilômetros dali em Lisboa. Adentra o recinto onde estava acontecendo e ele é auxiliado pelo espírito da vítima, que lhe informou quando, como, onde
o porquê e quem o executou. E ele esclareceu com riqueza de detalhes, conseguindo a defesa do seu pai, o que mais tarde foram atrás das informações e acabaram prendendo o verdadeiro assassino. Ele sai dali, se desmaterializa e desperta lá em Pádua. Os seus companheiros de monastério ficaram todos esperando, porque não tinha sido a primeira vez, ele já tinha manifestado isso outras vezes, já sabiam como acontecia e só esperavam ele despertar. Naquela época não tinha telefone nem internet. 2 meses foi o tempo que durou para a notícia vir de Lisboa a Pádua, comentando como Antônio havia defendido o seu pai, sem ele nunca ter saído dali. Foram 53 episódios de bicorporeidade que levaram o Vaticano, no seu processo de canonização, canonizá-lo em Santo Antônio de Pádua. Vamos a um outro missionário contemporâneo nosso, Chico Xavier. Alguém tem dúvida? Uma missão chamada amor. Um outro Chico que todos admiramos, Chico de Assis. São Francisco de Assis, a reencarnação de João Evangelista, que recebera de Jesus a missão de plantar a humildade na Igreja Católica, pois a Igreja vinha num crescente de opulência tamanho que ele recebera esta missão. Plantou, foi criada a Ordem dos Franciscanos, uma ordem de humildade, e que década a década, século a século, veio num crescente de importância, e hoje temos aí esse Papa maravilhoso, que é franciscano. É a ordem franciscana cada vez mais influente dentro da Igreja. Lembrando desse aspecto da reencarnação de João Evangelista em Francisco, lembramos também lá de Joana d'Arc. Joana d'Arc veio a ser o mentor espiritual de Leon Denis, o grande continuador da divulgação do Espiritismo após o desencarne de Allan Kardec. E a ele, Joana revelou que era uma das reencarnações de Judas Iscariotes, que após tantas reencarnações reparadoras, retornara ao colégio magnânimo de Jesus. Ficaríamos aqui a noite inteira listando os missionários, todos são extremamente interessantes. Mas vamos falar dos demais, vamos falar dos gerais. O que são os médiuns, então, em sua generalidade? Aí fomos a uma outra obra de Emmanuel, por Chico, obra de 1938, intitulada Emmanuel. Ali, no que tange aos médiuns, Emmanuel dá a seguinte definição, abre aspas: em sua generalidade, médiuns não são missionários na sua acepção do termo, mas sim almas fracassadas desastrosamente em contrariedade às leis divinas, e que na busca da sua redenção de seus passados obscuros e delituosos, assumem severos compromissos e ilimitadas responsabilidades. Quase sempre são espíritos que tombaram do cume social pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência. Retornam à carne para se oferecerem em sacrifício em prol de tantas almas desviadas da luminosidade da fé, da caridade e das virtudes. Fecha aspas.
essa definição de Emmanuel, tão clara, nos posicionando na nossa condição, Emmanuel sempre foi um excelente disciplinador. Essa definição é tipo um puxão de orelha com carinho. Traduzindo, médium, baixa a bola. Você não é especial. Você não é um missionário. É sim um grande endividado. E que pela bondade infinita do Pai, veio psico-organicamente preparado para servir, dobrado, triplicado, em busca da sua redenção. Qual a principal virtude dos missionários? A humildade. O missionário guarda pela humildade. A vaidade é o maior obstáculo ao bom exercício da mediunidade. É isso que Emmanuel destaca. O não à vaidade. Todos nós possuímos, todos nós temos dentro de nós, ainda está lá, a gente fica todo dia tentando diminuir. É a vaidade, é o orgulho, é o egoísmo. O médium precisa estar alerta no combate à sua vaidade. Por isso, como todos nós ainda somos repletos de falhas, nós precisamos da educação mediúnica. O que é educação mediúnica? É trabalharmos em 3 frentes de trabalho, 3 aspectos: intelectual, técnico e moral. Vamos a eles. O desenvolvimento intelectual do médium só é possível com o estudo da doutrina espírita. Todos nós aqui, ouso a dizer que eu acho que 100% temos o nosso aparelho celular. Todo mundo tem. Ouso dizer também que 1% leu o manual do celular. O resto aprendeu no tranco, vai usando, vai testando e vai aprendendo. E no que a gente aprendeu, a gente não passa de 10% do potencial do aparelho. O aparelho faz muito mais do que a gente imagina. O médium, sem estudo, é o aparelho com o manual desprezado. É extremamente importante que o médium conheça o que é a sua mediunidade. Conheça cada detalhe da interação dos 2 mundos, como funcionam cada característica, quais são as suas potencialidades, quais são os seus riscos do mau uso. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de Verdade afirma: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Já bastava por aí a recomendação do Espírito de Verdade. Mas vamos a André Luiz, no livro Conduta Espírita, quando ele diz que aos médiuns a obrigatoriedade dos estudos, a começar pelas obras básicas. Allan Kardec. A iniciar obrigatoriamente pelo Livro dos Espíritos e imediatamente depois o Livro dos Médiuns. Quando falamos em obras básicas, são as obras kardecianas. Todas as demais obras, todos os demais livros espíritas são obras complementares. Inverter essa ordem no estudo é navegar num oceano de dúvidas. Sair lendo uma porção de livro espírita vai colecionar dúvidas ou erros
de interpretação, porque não foram nas obras básicas. É a gente ensinar a equação matemática sem primeiro ensinar as operações básicas. É construir a casa começando pelo telhado. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, vem a ratificar, dizendo que cabe ao médium a preocupação dos estudos espíritas. E estudo se faz com Allan Kardec. O termo que ela usa, o estudo pela limpidez cristalina da doutrina. Assim, é extremamente necessário o estudo. Só com o estudo nós vamos deixando de mistificar. Quando o médium está em exercício, está sempre encarando situações inusitadas. E se ele não tem o conhecimento diante daquela situação, ele acha. Quando a gente acha, pode achar certo ou pode achar errado. Se achou certo, toda a sorte do mundo. Se achou errado, acabou de criar um misticismo. Ou acabou de interferir na reunião, por falta de crença. Vamos ao aspecto técnico. O aspecto técnico é feito o estudo, tendo a preocupação permanente de estar se intelectualizando. Vamos à prática mediúnica. Só é possível através do exercício na reunião mediúnica. É quando o médium começa a sua reunião mediúnica. Ali, primeira coisa, vestir a humildade. Porque se não vestir a humildade, ele vai ter o seu desenvolvimento prejudicado. Pois a equipe formada por médiuns mais experientes, médiuns ostensivos, médiuns intuitivos, o dirigente, os dialogadores, também conhecidos como doutrinadores, são médiuns intuitivos. E que à medida que a coisa vai acontecendo, é muito comum ao médium, quando começa, ele ter muita dúvida sobre aquelas ideias que estão vindo à mente, se são deles, ou se é o espírito que está ali comunicando. E às vezes, na dúvida, ele fica calado. É a hora que o dirigente dá a orientação, que vem à cabeça, vai falando. E depois vai se corrigindo. À medida que isso vai acontecendo, identificando o que era, o que não era, é que ele vai tomando mais segurança em dar a passividade. Por vezes ocorre de que a passividade está sendo 100% do médium, 100% anímica. Ele está colocando para fora o seu inconsciente mais oculto. Todos nós, ciências, temos nossos problemas, nossas aflições, nossas dúvidas. E a orientação é que o dialogador, mesmo que ele perceba, ele continua, porque ele está lá dialogando com o espírito do médium. Uma catarse. Mesmo assim. E só assim ele vai tomando mais experiência, mais confiança. Vamos ao aspecto moral. O aspecto moral é de extrema importância, o desenvolvimento moral do médium. Porque é o desenvolvimento moral do médium que vai definir se a sua mediunidade vai ser utilizada para o bem ou não. Será boa utilizada ou não. E o desenvolvimento moral do médium é o desenvolvimento moral do indivíduo. É muito fácil. Todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, eles se aproximam, se vinculam por afinidade. Estamos aqui nesta noite, de segunda-feira, reunidos aqui porque temos afinidade
aos estudos da doutrina espírita. Outros estão reunidos em outros lugares, jogando bola, num bar, seja o que for, porque as afinidades da reunião são outras. Assim, bons espíritos só se aproximam dos médiuns que estão vinculados, comprometidos com os ensinamentos morais do Cristo. Maus espíritos, ou espíritos inferiores, vamos usar esse termo, eles se aproximam dos médiuns que estão vinculados às ambições materiais, à vaidade, ao orgulho, à promiscuidade. Jamais um espírito elevado se vinculará a um médium não evoluído moralmente. Jamais. Feito isso, trabalhando-se com seriedade os três aspectos, na prática a coisa vai acontecendo. Participação anímica, como falamos aqui. Sempre haverá participação do médium na comunicação mediúnica, na manifestação. Quando a gente fala, incorporou, o espírito não incorporou, não vestiu, salvo aquela mediunidade, que na doutrina espírita os médiuns são educados para que isso não ocorra, a possessão tomou conta. Não, o médium espírita educado, ele mantém a sua consciência, ele mantém o seu filtro, o seu bom senso. Se o espírito comunicante quiser gritar, ele fecha. Se quiser xingar, ele não xinga. Se quiser sair batendo, fazendo isso ou aquilo, o médium educado segura. A participação anímica sempre existirá, porque são duas mentes ligadas, perispírito a perispírito, mente a mente. Divaldo Franco vem a verbalizar que uma manifestação, uma comunicação 50% espírito e médium já é considerada uma boa comunicação. Quanto mais o médium estiver desenvolvido naqueles três aspectos, mais facilidade ele vai dar aos bons espíritos de conseguirem passar para ele os seus pensamentos, as suas instruções, as suas mensagens. Vamos fazer um comparativo? Vou imaginar a seguinte situação. Estamos no meio de uma mata aí, num local deserto, e um de nós se machuca gravemente. E agora? Não vai dar para chegar, não tem recurso, não vai dar para chegar, vamos ter que fazer alguma coisa aqui. Pega o telefone, celular, e liga para um médico, dizendo o que está acontecendo, onde é que está a hemorragia, como é que faz, me orienta aqui, senão a pessoa vai morrer. O médico, à distância, vai orientar como fazer aquela intervenção. Se aquela pessoa que está com o médico tiver noções de primeiros socorros, de enfermagem, de fisiologia, ela vai ter facilidade em colocar em prática as orientações do médico à distância. Mas se for uma pessoa totalmente ignorante disso, certamente não vai conseguir fazer. E é assim que funciona. Diz Divaldo que uma comunicação mediúnica, onde 90% é espírito e 10% médium, seria uma ultra excelente comunicação e que são raríssimas. Na reunião mediúnica, é importantíssimo que a equipe seja homogênea. Por isso, a formação da equipe há de ter critério. O critério, a exigência do estudo das obras básicas, a exigência do comprometimento, o acompanhamento moral, o estudo do Evangelho,
o acompanhamento moral do médium. Porque a reunião mediúnica é um ser coletivo. Toda a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se no meio da reunião temos ali um médium, seja ele o ostensivo ou seja ele o dialogador, sem estudo, e que em algum momento ele não creia no que está acontecendo, ou ele não entenda o que está acontecendo, ele está comprometendo toda a harmonia da reunião. E reunião mediúnica é algo muito sério, porque a reunião mediúnica é um pronto-socorro, é um pronto-socorro de almas. Irmãos que são levados ali com todos os tipos de dores e aflições para o esclarecimento. Irmãos obsessores que estão tentando de qualquer jeito dar cabo da felicidade de alguém para o seu esclarecimento, porque ele é a primeira vítima que está se endividando cada vez mais. Uma equipe mediúnica sem o preparo é a mesma coisa que a gente inaugura ali um pronto-socorro com todo equipamento da melhor qualidade e não colocar uma equipe médica. Aí a gente corre lá no pronto-socorro para ser atendido e tem ali várias pessoas com boa vontade para atender, mas ninguém especializado em medicina. O que vai acontecer? Que os casos corriqueiros, aquelas pessoas com boa vontade vão conseguir dar o atendimento no pronto-socorro, mas os casos graves, se elas forem tentar atender, podem até piorar. É assim que funciona a reunião mediúnica quando os médiuns não estão preparados, não estão comprometidos. Por vezes, o dirigente faz vista grossa com medo de diminuir a equipe, de esvaziar a equipe. Tem que primar pela qualidade e não pela quantidade. Pois o pronto-socorro também é de nós encarnados ali. Porque são tantos os relatos de espíritos sofredores por determinados erros cometidos, e quantas vezes a gente está na dialogação ali e fala assim, caramba, eu ainda cometo esse tipo de erro. Olha só, se eu não mudar, sou eu que estou aqui. Daqui a pouco eu estou numa mediúnica dessa sendo atendido. Então nós também somos os beneficiados. Qual é a diretriz número 1 de qualquer casa espírita? Ser um educandário de almas. Almas encarnadas e desencarnadas que são trazidos à casa para a sua educação, para a sua elevação. Se a equipe de médiuns da casa está comprometida com o seu desenvolvimento intelectual, técnico e moral, aquelas almas estão sendo educadas e vão ganhar mais capacidade de educar a todas as outras que ali serão levadas. Estará sendo cumprida a diretriz número 1 de uma casa espírita. Mas a mediunidade apresenta algumas armadilhas, diversas armadilhas. A lista é imensa. Não temos tempo para isso. Quase todas as armadilhas vinculadas à vaidade. Pois, como disse Emmanuel, a vaidade é o grande obstáculo ao bom exercício da mediunidade. Vamos lembrar aqui 3 que são verdadeiramente muito fortes, armadilhas perigosíssimas. A primeira armadilha, motivada pela vaidade, é quando existe a falsa comunicação mediúnica. Isso acontece em algumas situações. O médium, de repente, ele está desconectado, não vem nada na minha cabeça, não vem nada. Passa uma reunião, passa outra e, caramba, parece que me desligaram da tomada. Se foi desligado pela equipe espiritual que está ali coordenando o trabalho, por algum motivo é. Mas a sua participação continua sendo ativa.
Ele está ali, está fazendo parte das orações, está fazendo parte da vibração, está se dando, e de certo que não está sendo inútil. Mas movido pela vaidade, às vezes o médico diz: eu não posso ficar sem dar uma passividade. E acaba dando uma passividade não verdadeira, mas deu. Um outro caso é quando esta parte, que é mais grave ainda, quando esta passividade não verdadeira vem a mandar recados para as pessoas dentro da reunião ou para fora da reunião, dentro da estrutura da casa espírita, seja o que for, ou seja, utilizando de uma pseudo-comunicação para mandar algum tipo de mensagem dela, da pessoa. Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, Erasto, só para a gente lembrar, foi um dos discípulos de Paulo de Tarso e um dos espíritos que fez parte desta pleiade de espíritos que apresentou a obra espírita. Erasto, nesse capítulo 21, vem afirmar: falsos profetas, ou seja, falsas mediunidades, falsos profetas, uma terrível justiça vos aguarda. Tendes certeza disso. Mas é claro, está violando aquilo que o Pai lhe forneceu para a sua redenção. Se eu estou fazendo errado, eu estou piorando a minha situação. A segunda grande armadilha encontramos lá no Livro dos Médiuns, item 196. Chama-se fascinação. A fascinação movida só é possível em função da vaidade. É quando o médium dá uma passividade de um pseudo-benfeitor, um espírito enganador que se apresenta com um nome notório, e o médium se envaidece com aquilo. Eu estou dando passividade. E no que ele se envaidece, ele se fascina. O espírito identifica imediatamente e passa a alimentar. E quanto mais aquilo vai acontecendo, maior torna-se o controle daquele espírito enganador sobre o médium. Deus sabe lá para que vai ser utilizada aquela mediunidade, se não para o seu objetivo original. O terceiro chama-se divinização do médium. Encontramos no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 23. A divinização do médium também é em função da vaidade. Mas a culpa principal, ou a culpa primeira, a responsabilidade primeira, é da equipe. Da equipe da mediúnica e da equipe da casa espírita. Quando começa a destacar certo médium como sendo aquele é o bom. Ah, não, aquele médium é o bom. As mensagens dele são as mais importantes. Os benfeitores só escolhem ele. E aquilo não tem jeito, aquilo vai acender a chama da vaidade no médium. E se o médium não está vigilante em se guardar na humildade, ele deixa que aquilo se acenda. E aí começa o ciclo. É aquela pessoa que fala assim: não, eu gosto de tomar o passe com fulano, o passe dele é que é bom, a gente sente até calor. O que não existe. E à medida que o médium se deixa divinizar, a divinização dos seguidores, aquela pessoa que não toma uma atitude sem falar com o seu médium, sem consultar o seu médium. Os bons espíritos, que até então estavam, respeitam o livre-arbítrio. É a decisão dele. Se afasta. Vamos trabalhar com outros. E os maus entram e vestem, são lobos e peles de cordeiro. E continua naquele processo ali, alimentando cada vez mais a divinização.
atrocidades são cometidas, casamentos são desfeitos, sociedades separadas por divinização de médium. Vamos lembrar um exemplo mais crítico? No final do século passado, pastor Tim Jones leva ao suicídio coletivo 900 e tantas pessoas que divinizavam o médium Tim Jones. Ah, mas ele é pastor. O pastor é um médium, um bom padre é um médium. Allan Kardec, no capítulo 20 desta mesma obra, Livro dos Médiuns, pergunta aos venerandos qual o médium mais perfeito. E eles respondem: bem sabes que a perfeição não é da terra. Pois médium perfeito seria aquele que espírito algum ousasse tentar enganar. E isso não existe. Exemplo, Chico Xavier. Alguém aqui tem dúvidas quanto à qualidade mediúnica do médium Chico Xavier? No entanto, certa feita, um espírito enganador iludiu Chico, se fazendo passar por um benfeitor, sendo que em algum momento ele tropeçou. É uma palavra mal colocada, é um sentimentozinho, uma semente de maledicência, de mágoa, o que não é característica de um benfeitor. E Chico, quando percebeu, desmascarou aquele enganador. Ele deu uma gargalhada de vitória por ter enganado por algum tempo Chico Xavier e se afastou. Chico foi tirar satisfação com Emmanuel. Emmanuel, como é que você não é o meu guia, meu mentor, meu protetor? Você não estava vendo que ele estava me enganando? E como é que você não fez nada? Não me avisou? Emmanuel não perdia uma chance para disciplinar e responde: isto é para que você aprenda que não é infalível e que precisa aguardar mais e mais pela humildade. Se serve para o Chico, serve para todos nós. É muito comum médiuns que dão muita passividade aos irmãos sofredores, mas não veio um benfeitor passar uma mensagem bonita por ele e o médium começa a ficar frustrado. Está ficando frustrado porque nunca consigo passar uma mensagem bonita, eu só recebo sofredor, então eu só recebo trevoso. Se ela fica frustrado porque ainda não estudou o suficiente para ver que há os doentes mais graves, os melhores médicos. E aquela equipe espiritual ali é que vai direcionar qual é o médico que vai atender a qual entidade. Nunca, jamais, em tempo algum, um médium pode dizer: amanhã pode vir às 2 horas que eu vou dar passividade de fulano de tal. Nunca, pois o telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. Assim, na reunião mediúnica, a distribuição das comunicações, das passividades, é por conta da equipe espiritual. Quando Chico foi inaugurar o Centro Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, Emmanuel convida São Luís para ser o mentor espiritual da casa. E São Luís aceita com uma condição: de que a mediunidade de Chico Xavier fosse destinada 70% aos necessitados e 30% para as obras. Chico completou a sua missão de forma brilhante. Se ele psicografou 400 e tantas obras usando 30%, não dá para imaginar quantos milhares e milhares de necessitados foram assistidos por um homem chamado amor. Finalizamos lembrando 2 frases do Mestre Jesus. A primeira, quando ele disse: felizes aqueles que trabalham no campo do Senhor, sem interesse próprio, mas com foco na caridade. E a segunda: fazei brilhar a vossa luz
enquanto ainda é dia. É um puxão de orelha para todos nós. Não vamos esperar chegar à noite para que conseguimos pelo menos um pontinho de luz. E por isso, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor. E acima de tudo, é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazer com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de Ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a Tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, Tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz. Graças a Deus. As gentilezas dos nossos passistas se posicionarem na cabeceira daquelas